Shalom, shalom, graça e paz, a paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo exceda todo entendimento e todo coração. Estamos aqui por graça e misericórdia de Deus, mas esse dia, nesse devocional Café com Deus. E vamos dar continuidade no capítulo 11, um capítulo bastante conhecido. Mas como de prática eu vou abordar só a primeira perícope, dando ênfase em 1 e 2 versículos dessa perícope. Mas vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito na nossa vida, mesmo não sendo digno nem merecedor. A tua graça, o teu amor, a tua misericórdia nos alcançou. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem proporcionado. E te pedimos, Pai, que nos momentos de tristeza, de angústia, de sofrimento, de provações, que o Senhor esteja sempre presente conosco, que o teu poder e a tua glória se aperfeiçoa em nós, nos capacitando, Senhor, a levar a tua palavra, nos enchendo com teu Espírito Santo. Pai, te pedimos que vá ao encontro daqueles que estão em um leito de hospital, para que o Senhor possa ser glorificado na boca daqueles que da tua mão possam alcançar misericórdia. Te entregamos também, Senhor, todas as famílias que estão em luto, que o Senhor possa ser o bálsamo consolador. E o que nós te pedimos, Senhor, é que a tua presença não se afaste de nós, que nós sejamos cheios do teu Espírito Santo, que nos capacite mais e mais para poder levar a tua palavra, o Evangelho, as boas novas, a notícia de Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Tudo isso nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. João 11 começa a narrar uma história de um grande amigo de Jesus. A Bíblia relata muito pouco sobre esse homem. Há 2 relatos sobre esse nome na Bíblia, um aqui em João e outro em Lucas, se não me falha a memória, mas Lucas não está referindo ao mesmo personagem de João, que é Lázaro. Mas pela primeira parte desse texto, pela primeira perícope, a gente consegue ver que Lázaro era amigo muito íntimo de Jesus. Muito íntimo, porque Lázaro, ele mora na região de Betânia, né? De Betânia, Judeia, e lugar provavelmente onde Jesus passou boa parte da sua vida. Então dá a entender que Lázaro era muito amigo de Jesus. E Lázaro ficou doente, e a sua irmã Marta, ele tinha 2 irmãs, Marta e Maria. Essas mulheres são bem conhecidas na Bíblia. Marta, ela ficou conhecida por ter lavado os pés de Jesus, enxugado com seus cabelos. O próprio texto fala isso. Então elas mandaram, né, uma mensagem para Jesus dizendo assim: Senhor, aquele a quem amas está doente. Aquele a quem amas está doente. Então esse aquele a quem amas dá-se a entender que Jesus amava Lázaro com uma profunda intimidade. E nós vamos ver no final desse capítulo essa questão também de Lázaro, a intimidade de Lázaro com Jesus. E Jesus, quando ele ouve falar isso, ele fala o seguinte: chega os mensageiros que leva 1 dia de Betânia até onde Jesus está. Então eles levam 1 dia até chegar a Jesus, e quando chega, Jesus fala dessa doença de Lázaro. Provavelmente essa doença era muito perigosa e ocasionaria a morte. Então, já tendo 1 dia de viagem, quando chegaram a mensagem de Jesus, ele fala o seguinte: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus,
para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então tudo que acontece na nossa vida, seja ruim ou seja bom, é para a glória de Deus. É claro que o momento de separação, o momento da morte, ninguém gosta desse momento. Mas Paulo fala que em tudo dei graças, que só o nome dele deve ser glorificado. E Jesus nesse contexto fala assim: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. E Jesus permanece mais 2 dias nesse lugar, já contabilizando 3 dias. Um dia da viagem dos mensageiros, 2 dias que Jesus permanece naquele lugar. E provavelmente quando os mensageiros saem, logo em seguida Lázaro morre. E Jesus passa mais 2 dias. Quando dá 3 dias, Jesus pega e fala assim: vamos voltar. Fala para os discípulos: vamos até Betânia, região da Judéia. E os discípulos, ele fala isso, né? Porque ele cita, porque Lázaro dorme. Ele usa um eufemismo para falar da morte. Os discípulos, como bons judeus, pegaram no literal, acharam que Lázaro estava dormindo, mas Jesus já falava da morte de Lázaro. Ele morreu. E vamos lá para que vocês creiam em Jesus, para que vocês creiam em mim, para que vocês creiam no poder de Deus. E quando ele fala que vai para Betânia para se encontrar com Lázaro, que já estava morto, os discípulos perguntam: mas Senhor, os judeus de lá queriam apedrejá-lo e você vai voltar para lá? Então Jesus viu o medo dentro dos discípulos, a falta de coragem dentro dos discípulos. E Jesus responde nos textos que eu deixei em destaque, que fala o seguinte, no versículo 9 e no versículo 10. Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda à noite, tropeça, pois nele não há luz. Então Jesus está falando sobre a incredulidade dos discípulos, está falando sobre a covardia, a falta de coragem dos discípulos. Os discípulos já estavam andando com Jesus há muito tempo. Essa história narrada da morte de Lázaro, a ressurreição da morte de Lázaro, acontece mais ou menos 1 mês antes da morte de Cristo. Então os discípulos já haviam quase 3 anos andando com Cristo e ainda não acreditavam, não criam em Jesus Cristo. E Jesus responde: o dia não tem 12 horas? Por que vocês estão com medo? Quem anda na luz não tropeça, mas quem anda em trevas cai. Eles estavam andando com a própria luz. No começo de João, ele fala que ele era a luz. João aponta: Jesus é a luz do mundo. Jesus fala por várias vezes: eu sou a luz. Jesus é a luz que trouxe a luz ao mundo, ao pecador. Aquele que anda em Cristo anda em luz. Jesus mesmo falou que nós devemos ser luz e sal da terra. Luz para iluminar pela graça e misericórdia de Deus. E sal para dar sabor, para temperar, para conservar os mandamentos de Deus, os preceitos de Deus. E o texto de reflexão que eu deixo, a frase que deixo de reflexão é o seguinte: estamos andando na luz ou na escuridão? Estamos andando com Cristo ou com Satanás? Por que temos medo? Se Cristo é aquele que está conosco, se Jesus é o nosso único Salvador, a nossa única fonte de salvação, se Jesus
a essa pessoa: por que tenhamos medo? Por que tenhamos medo do mal que há de vir? Nós só devemos depositar a fé em Cristo Jesus. Só devemos depositar fé, confiar em Deus, que é Ele que traça os nossos caminhos. E eu torno a perguntar: estamos andando em luz ou na escuridão? Estamos andando com Cristo ou com Satanás? Escuridão nos remete à perdição, a pecado. Luz nos remete a Jesus Cristo, a santidade. Você está andando em Cristo com santidade ou com Satanás em pecado? Estamos andando na luz ou na escuridão? Então não tenhamos, se você está andando com Cristo, não tenha medo, pois andamos com a luz do mundo. Agora, se está andando em escuridão, se arrependa, meu irmão, para que não haja condenação. Então reflite nessa mensagem e propague ela, leve ela para frente. Questione a si mesmo: aonde eu estou andando? Estou andando em luz ou estou andando na escuridão? Jesus falou, vou ler de novo: o dia não tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Quem anda na luz não cai. Essa luz se chama Jesus Cristo. Quando anda de noite tropeça, pois nela não há luz. Quem anda na escuridão, nas trevas, no pecado, cai, tropeça, há condenação, pois nela não há luz, não há verdade, não há Cristo. Jesus é o único caminho, a única verdade que dá a vida. Torno a perguntar: estamos andando na luz ou na escuridão? Graça e paz. Que você tenha um ótimo dia, uma ótima terça-feira abençoada por Jesus Cristo. E lembre-se, não tenha medo. Você anda na luz, chamado Jesus Cristo.